Fala pessoal, tudo bem? Flávio aqui, trazendo novidades a respeito da versão 4X do Ocomon, que vai ser lançada até o final de outubro, conforme previsto. E nesse vídeo em específico, a intenção é demonstrar um pouco de uma funcionalidade nova, muito bacana, que foi desenvolvida, que é a possibilidade de você criar campos customizados, personalizados para serem utilizados nas ocorrências e já totalmente integrados ao filtro avançado, né? Então você pode criar campos de vários tipos e inclusive buscar essas informações pelo filtro avançado. Vocês vão ver que isso é muito interessante. Também vou falar mais para o fim do vídeo, para quem tiver interesse em já ter essa versão que eu vou demonstrar aqui em uso, né, que é uma versão beta, mas que já está bastante refinada, já é provavelmente uma RC, uma Release Candidate. Quem tiver interesse em já ter essa versão em mãos, eu vou falar no final ali do vídeo, né? Eu posso disponibilizar essa versão juntamente com um treinamento específico sobre as novidades dessa versão 4, fluxos dentro do sistema, as novas configurações, como tirar o melhor proveito da ferramenta, né? Então, aguardem no final que eu vou falar a respeito desse treinamento diretamente comigo, não é vídeo gravado, a gente agenda uma sessão no Teams, por exemplo, e eu dou esse treinamento diretamente para você, para sua empresa, enfim, e você já pode ter em mãos essa versão antecipadamente, a versão 4 do Ocomon, tá bom? Falamos sobre isso mais no final do vídeo. Então aqui eu vou entrar vou me autenticar com uma conta de usuário administrador, por exemplo. Vou vir diretamente aqui na parte de administração e a gente tem aqui no menu de ocorrências uma nova opção que diz respeito aos campos customizados, certo? Aqui nos campos customizados eu já tenho vários criados aqui, mas eu desabilitei todos para que a gente possa criar juntos aqui, eu demonstrar a criação de um campo customizado a partir do zero. Mas depois a gente habilita outros aqui para aparecerem nas ocorrências. Eu vou criar um novo aqui. E aí, legal é que é o seguinte, por enquanto, esses campos eles só podem ser agregados ao formulário de ocorrências. E que na verdade são as telas de abertura de chamados, edição dos chamados, encerramento e a tela de detalhes dos chamados. Tá? Tudo isso está vinculado ao formulário de ocorrências. Em versões futuras, logo após a versão 4, esse motor já vai ser também adicionado a toda a parte de inventário, que vai deixar extremamente poderoso, né, o registro de inventário e não vai ficar mais limitado, por exemplo, a itens da área de informática. Seguindo à frente, a gente vai criar um rótulo qualquer aqui. Para esse exemplo, a gente vai fazer o seguinte, o rótulo aqui eu vou colocar equipes de futebol. E aí vou colocar o seguinte, que ele é do tipo aqui, são todos esses tipos que a gente pode criar de campos customizados. Então ele vai ser um tipo de seleção simples, poderia ser seleção múltipla também, e aqueles outros tantos. E aqui eu vou começar a criar as listas de opções. Eu vou botar aqui primeiro o meu Grêmio, que não tá bem das pernas, mas é o meu Grêmio. Vou colocar aqui o Juventude, vou colocar também, por exemplo, São Paulo, também não está muito bem, né? Vou colocar o Santos, está na mesma toada do São Paulo praticamente. Vou colocar um time do Rio, Flamengo. Vou colocar também o Fluminense, por exemplo. Vou colocar apenas alguns aqui, tá, gente? Vou colocar aqui o Atlético, que está muito bem. Atlético Mineiro. Vou colocar o Cruzeiro, que apesar do momento é uma grande equipe do futebol brasileiro. Enfim, por hora eu vou colocar esses aqui. Poderia ter colocado tantos outros, tá? Não, nada, nada, nenhum preconceito com nenhuma outra equipe. É só para ter alguns aqui para a gente colocar. Eu poderia já definir aqui, ó, um valor padrão. Ele percebe que já é dinâmico, mas eu não vou deixar nenhum padrão. O valor padrão aqui é que na hora que aparece para o usuário lá o campo, ele já vem selecionado o valor padrão. Aqui eu vou deixar para o usuário informar
sem ter um valor padrão definido. E aqui eu vou deixar para o padrão aqui o texto de ajuda, descrição, vocês vão identificar que essas informações aqui aparecem lá no formulário também, aqueles hints. Não vou falar em detalhes ainda sobre isso, é que eu posso, na existência de muitos campos personalizados, enfim, eu posso criar aqui um caractere de ordenação e aí eu consigo definir a ordem de exibição desses campos lá no formulário, tá? Por enquanto não vou falar isso. Isso no treinamento que eu vou falar no final, isso vai estar explicado em detalhes cada uma dessas possibilidades. Então aqui acabei de criar um registro, né, que é o equipes de futebol. Ele já vem marcado aqui como ativo e obrigatório. Eu posso dizer que ele não é de preenchimento obrigatório, mas por hora eu vou deixar assim, que é para forçar o usuário a informar essa opção. Percebam que todos os itens estão aqui, os itens que a gente definiu, as equipes, e eu posso simplesmente vir aqui e alterar essa nomenclatura e já renomear ou excluir. Se ela não estiver sendo usada, eu já consigo excluir. Se ela já estiver sendo usada, ou seja, algum usuário já selecionou, então ele tem restrição para exclusão. Eu também posso adicionar novas, basta eu vir aqui e consigo adicionar novas opções, tá? Eles vão automaticamente entrar lá em cima. Ok. O fato de eu criar um campo personalizado aqui já não garante que ele não é o suficiente para que esse campo apareça lá na tela de abertura de chamados, certo? Eu preciso vir no perfil de tela de abertura e habilitar esse campo. Vocês percebem que esse perfil de tela de abertura já está diferente das versões anteriores. Eu consigo ter aqui já na tela principal, na listagem, todos os campos que estão habilitados para cada um dos meus perfis. Eu consigo ver para quem que está aplicado, né, esse perfil, a área destino dos chamados que forem abertos por esse perfil, né? Então já tem tudo aqui. Então eu vou colocar esse campo que eu acabei de criar num formulário que é utilizado, por exemplo, para um usuário de nível somente abertura. Eu tenho aqui cliente A e cliente B, e eu já tenho alguns campos ali. Eu vou vir aqui, vou editar e vou colocar, vou habilitar aqui a equipe de futebol. Todos esses outros que aparecem aqui sem possibilidade de seleção é porque eles estão desabilitados no sistema. Eles existem lá, são aqueles campos que eu mostrei para vocês, mas eles estão desabilitados, então ele não consegue selecioná-los. Já o equipes de futebol aparece aqui, né, para eu poder selecionar. Estava desabilitado por padrão, estou adicionando. Percebam, antes de eu continuar, que uma novidade legal é que aqui no perfil, por perfil de tela de abertura, eu já consigo dizer campos que são obrigatórios ou não. Isso é uma novidade bacana também. Então eu posso ir dizendo onde se aplicam, claro, né? Percebam que não é em todos os casos aqui, porque alguns campos não são de seleção, não são de preenchimento, são só de exibição das informações. Mas onde se aplica, existe a opção de definir como obrigatório o preenchimento. Para as telas de edição e de encerramento, tem uma área específica no sistema, que é aqui, obrigatoriedade de campos, onde a gente diz para cada uma das telas o que é obrigatório e o que é facultativo. Então eu vou confirmar aqui. Nesse momento, percebam que já aparece com um destaque diferente aqui, que é um campo customizado. Então eu já tenho essa opção aqui. Os perfis que utilizaram campos mínimos, né, o nome do perfil é esse, vão ter esses campos aqui para preenchimento. Então eu já vou me autenticar com o usuário que utiliza esse perfil aqui. Eu vou sair aqui rapidinho e vou entrar como usuário, se não me engano, abertura é um usuário que eu tenho cadastrado aqui. Perfeito. Então esse aqui é um usuário de nível somente abertura. Ele aparece aqui o perfil admin porque ele é um gerente de área. Isso é uma opção nova também da versão 4. A possibilidade de ser gerente de área. Mas eu vou vir aqui em abrir chamada. Então percebam aqui que os campos que aparecem são aqueles que estão configurados lá no perfil de tela de abertura da área desse usuário, certo? Então é um perfil de tela que tem menos campos do que a quantidade possível. Então aqui, percebam que a gente tem aqui o novo campo, então equipes de futebol. Ele já tem um hintzinho aqui, que são essas informações que a gente configurou lá na hora de criar o campo. Então a gente pode ajustar isso, a gente pode inclusive remover essas dicas que aparecem aqui, esses pop-up, quando a gente passa o mouse sobre o rótulo do campo. E todas as possibilidades que a gente configurou lá estão aqui. Esse campo é de seleção simples,
Mas a gente pode criar lá também campos de seleção múltipla, onde eu posso selecionar mais de uma opção ao mesmo tempo. Tem campos do tipo data e hora, do tipo número, do tipo texto, enfim. Tem vários tipos de campos que você pode selecionar e depois utilizar a pesquisa avançada lá para encontrar esses resultados. Vamos abrir esse chamado, fazer um teste aqui. Ele bloqueia a continuidade porque são campos obrigatórios. Isso a gente também tem como configurar lá. Então a gente tem como configurar cada campo para definir se é obrigatório ou não o seu preenchimento. Contato Flávio Ribeiro. O e-mail de contato ele já vem setado aqui porque o meu nível de usuário é de nível somente abertura, então eu não tenho como alterar isso. Vou colocar um número aleatório aqui, poderia nem que ser um arquivo, mas esse campo a gente criou lá como obrigatório, lembram? Eu vou tentar, ele não deixa eu seguir se eu não definir como obrigatório, se eu não informar a opção selecionada. Eu posso lá na customização dos campos definir como não obrigatório. Eu vou selecionar o meu Grêmio aqui e vou concluir. Então aqui ele aparece. Então percebam que nos dados da ocorrência ele já aparece aqui a opção que eu selecionei. E na edição, claro que aqui o meu nível de usuário não consegue. Eu vou entrar agora como administrador, é o 594. Vamos sair do sistema e vou entrar aqui como meu usuário. Ok. Então eu vou vir aqui nas ocorrências, na fila de chamados, ele deve aparecer aqui, que é esse aqui. Percebam que ele já aparece aqui como novo, isso é da nova versão. Aparece que o tipo de problema está pendente. Tem um destaque aqui também que me diz se eu já tive alguma interação com esse chamado, então ele já está me dizendo que eu não tive nenhuma interação ainda. Se eu já tivesse, aqui por exemplo, nesse caso, ele me mostra inclusive qual foi o último assentamento desse operador que está sendo exibido ali naquele horário, quando foi que aconteceu. Então é bacana isso, né? A gente tem algumas, esse aqui por exemplo é diferente, as ações que foram realizadas, quando é por um operador ou pelo próprio usuário, nesse caso aqui o próprio solicitante colocou essa informação, e nesse caso aqui vermelhinho com o reloginho aqui não teve nenhuma interação ainda. Então eu vou pegar esse chamado aqui, aparece aqui a equipe de futebol e eu tenho condição, se quiser, na edição, de alterar o resultado desse campo para qualquer outra informação. Isso é legal. Vou cancelar aqui. Então eu posso criar quantos campos eu achar necessário. Eu posso botar o mínimo de campos oficiais do sistema na tela de abertura e colocar uma série de campos, se for conveniente, colocar uma série de campos personalizados para o usuário. Isso amplia as possibilidades de utilização do sistema. E eu posso vir aqui no filtro avançado, vou pegar aqui o filtro, pego minhas correntes, percebam que já aparece aqui os campos customizados. Então eu posso selecionar, fazer a pesquisa e informar algum campo. No caso eu sei que tem uma seleção de Grêmio lá. Então eu vou colocar aqui e ele já me trouxe o registro em específico. 594 é aquele chamado que a gente... Aqui percebam que tem uma coluna, área solicitante. Vocês vão ver que na versão 4 a gente tem uma distinção bem clara da área solicitante e área de atendimento, evitando confusões, né? A gente tem como, inclusive, no painel de controle, criar filtros aqui, isso é novidade também, onde eu posso dizer que o resultado do filtro ele vai considerar essas áreas que vão ser citadas aqui como ou solicitantes ou áreas de atendimento. Então, e na hora que eu filtrar aqui, ele já atualiza esses campos. Isso é muito legal. Por exemplo, vou tirar aqui algumas áreas para ver a coisa movimentando. Então, deixei menos áreas. Se eu mandar filtrar, já atualizou tudo aqui. Os cards, os gráficos relacionados, inclusive aqui os rótulos do mês, né, todos são atualizados. Se eu definir que eu quero que ele busque, inclusive, aqui, nesse caso, ele está filtrando por áreas de atendimento. Então, chamados que estão nesse momento vinculados a essas áreas. Mas se eu quiser que a pesquisa considere essas áreas como as áreas de origem, chamadas as áreas solicitantes, eu vou alterar aqui e mandar filtrar novamente. Os dados mudam novamente e agora os gráficos também eles consideram área solicitante, né? E aí muda-se também aqui os rótulos que estão retornando. É bem legal isso da versão 4. Mas, deixa eu voltar de novo aqui na parte
ocorrências, perfis de tela de abertura, não, que a gente quer os campos customizados. Então aqui a gente pode criar vários tipos de campo. Por exemplo, eu vou abrir aqui só para vocês perceberem, seleção múltipla aqui. Então eu tenho um campo aqui que tem, ele é de seleção múltipla. Eu posso, no momento que eu defino ele aqui, inclusive eu posso vir aqui no valor padrão e definir mais de um valor como sendo padrão, se vocês quiserem deixar um campo como padrão. E campo de data também. Então vamos cancelar aqui, por exemplo, o campo de data e hora, que pede a hora também. Então eu posso definir inclusive um valor padrão, e aí eu defino com hora e tudo lá. E eles vão aparecer assim também lá para o usuário, da forma como está aparecendo aqui. Ó. Vai ser um campo onde o cara vai clicar no campo e vai aparecer um pop-up de um calendário para que ele selecione. Ou pode ser só data, ou pode ser só hora, também é possível. E o mais bacana, antes de eu concluir isso, por exemplo, eu vou habilitar esse campo aqui, vou pegar, por exemplo, pode ser um campo de data aqui, eu vou habilitar ele, certo? Está habilitado. Olha só que legal isso. Aí eu vou vir lá e vou vincular ele àquele perfil de tela de algum usuário. Aqui no caso, campo mínimos, eu vou vir aqui também e vou dizer que o campo data também vai aparecer para ele. Não vou criar nenhum chamado nem nada, eu só quero mostrar o efeito disso, por exemplo, aqui no nosso filtro avançado. Eu consigo aqui no campo customizado, lembrando que a gente simplesmente definiu um campo de data. Automaticamente no filtro, ele cria a possibilidade de eu colocar o período para filtro, ou seja, uma data mínima e uma data máxima. Isso ele faz automaticamente. Apenas o usuário só fornece, por exemplo, a data, e o sistema permite que você faça o filtro pelo período. Isso vale para o campo também numérico, vale também para o campo de data e hora. Isso é bem legal. Dito isso, esse foi um pequeno overview, né, de uma das funcionalidades que vão estar presentes na versão 4. Isso não havia sido anunciado ainda. Mas então, o que eu citei no começo do vídeo é que para quem quiser já ter acesso a essa versão, ela está totalmente funcional. O que ela não consta aqui dentro do que foi divulgado ainda. Essa versão ainda está pendente a finalização do LDAP, a parte de autenticação com LDAP apenas, e está pendente os idiomas em inglês e espanhol, que são os que já tem nas versões anteriores. Então é só isso que está pendente, para dizer a verdade, né, nessa versão. Ela está muito refinada, uma série de coisas foram criadas, é bem legal. Uma parte de estrutura que foi modificada, por exemplo, a relação de áreas de atendimento e tipos de problemas. Antes a gente tinha um problema, um gargalo por um conceito lá atrás, quando o sistema foi desenvolvido, onde a gente tinha um relacionamento de tabelas de 1 para N, e agora isso foi alterado de N para N. Isso torna o sistema bem mais flexível, já pensando em futuras melhorias também. Enfim, tem muitas coisas mesmo. Então, quem quiser ter acesso a essa versão do sistema, entre em contato comigo. Os dados estão na descrição desse vídeo e também na postagem lá no site. Entre em contato comigo, agende o treinamento. Pode ser um treinamento de 2 horas, de 3 horas, 4 horas, depende da sua intenção, a partir de 2 horas. E se informe. Tá? Você, além do treinamento sobre essa versão, o treinamento é diretamente comigo, não é vídeo, não é um vídeo gravado, não é uma aula gravada. A gente vai conversar, é interativo, vocês vão poder me questionar situações, colocar a realidade de vocês, e a gente vai construindo junto a melhor configuração possível para o teu ambiente, certo? Além disso, você já vai ter acesso e suporte para a instalação dessa versão, que promete ser a melhor, sem dúvida nenhuma, vai ser a melhor versão já lançada do Docomon. Tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.